Glória a Deus, louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, uma mensagem de Deus, que se encontra num dos evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o número 7 e o versículo é o 24 em diante, que a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. A palavra de Deus nos diz que ele edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela traz um ensinamento a nós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava ali ensinando aos seus discípulos e à multidão que o seguia. A palavra do Senhor, hoje, ela é revelada a nós pelo seu Espírito Santo, que ele deu a nós. Louvado seja Deus. Somos ministrados hoje pelo Espírito Santo de Deus. E temos, irmãos, que abrir o nosso coração para receber a mensagem de Deus. A palavra do Senhor, ela vai falar acerca de duas casas. Duas casas, irmãos. Uma foi edificada sobre a rocha e a outra, ela foi edificada na areia. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, o Senhor disse, eu vou fazer uma comparação a um homem prudente, que ele vai fazer a sua casa sobre a rocha. Sabe que a palavra de Deus nos diz, irmãos? Aonde está o mistério que o Senhor está dizendo aqui? Está no alicerce. O homem, ele escavou. O homem, irmãos, ele não colocou a dificuldade, mas diante da dificuldade, das circunstâncias, do perigo, a palavra de Deus nos diz que ele começou a escavar ainda mais. Ele começou a buscar ainda mais. Buscar o que? A rocha, para edificar a sua casa, para colocar primeiramente os alicerces. E as Escrituras Sagradas nos diz, irmãos, que este homem, ele coloca o alicerce. Quando ele encontra a rocha, ele coloca primeiro o alicerce. E depois ele vai cobrir com areia. E ali a sua casa está edificada sobre a rocha. Porque as Escrituras Sagradas nos diz que cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, e aquela casa, ela permanece de pé. Sabe por quê, irmãos? Não por causa da casa, mas por causa do alicerce que está sobre a rocha. Louvado seja Deus. Aí está o mistério, porque a palavra de Deus nos diz que o homem insensato, ele vai construir a sua casa, mas ele constrói sobre a areia. E a palavra de Deus nos diz que sopraram os ventos, irmãos. Sopraram os ventos, caíram chuva, né? E foi grande a queda, foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? É o que acontece dos nossos dias. É somente uma aparência. A palavra de Deus ensina a nós que neste mundo tem muitas casas nós estamos vendo, porém a gente não enxergamos o alicerce. Louvado seja Deus. E é assim que a vida do homem prudente, irmãos, tem alicerce. Não é somente, irmãos, um homem de aparência, uma casa de aparência. A gente sabe que tem muitas casas que são lindas,
são bem cuidadas, bem pintadas, aquelas fachadas, né? Mas ela não tem um alicerce, e assim a vida de muitos irmãos, que não tem um alicerce, porque a palavra de Deus nos diz que quando cai a chuva, transborda os rios e sopra ventos, essa casa ela não tem alicerce. Não vai adiantar muito, irmãos, somente estar bem vestido ali, a pessoa ter uma Bíblia debaixo do braço, se não tiver o alicerce, porque vem lutas, porque vem dificuldades, porque vem perseguições. Assim a palavra de Deus nos ensina acerca das circunstâncias deste mundo, e nós temos que estar alicerçados, porque o Senhor disse na sua palavra que tanto os ventos, tanto as chuvas, como a palavra de Deus nos diz, caiu, não foi só para uma casa, ela caiu para as duas casas, e as duas casas estavam ali alicerçadas, só que uma tinha um alicerce que estava sobre a rocha, e a outra estava sobre a areia. Aonde, irmãos, nós estamos edificando a nossa casa? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que ouve e as pratica, o Senhor disse, esse é o homem prudente, louvado seja Deus. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você, meu irmão. Receba a mensagem do Senhor e fique na paz, para a glória de Deus.